começar a compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai começar da onde a gente parou ontem, ok? A Bianca chegou agora. Bianca, você conseguiu dar uma olhada no card que a Aline encaminhou hoje? Ei, Vinícius, boa noite. Ainda não. Eu, Não? eu acabei de chegar de Conceição praticamente, deu tempo só de ligar o computador e. Ai, meu Deus. Correria hoje. Mas eu vi, assim, só por alto, assim, que eu vi, né? Mas não deu para ver detalhadamente. Tá. Esse card, ele incluiu a dor discogênica que a gente não falou sobre ela ontem, tá? E eu estava explicando Uhum. sobre ela. Acho que você pegou a explicação aqui agora, né? Mais ou Era menos, pela metade. pela metade? Então, só para contextualizar, a dor discogênica, né, a dor discal, quando ela não tem um componente radicular, ou seja, ela não está comprimindo uma raiz nervosa, no caso de uma protusão discal ou um abaulamento discal, essa dor, a principal característica dela é que ela melhora o movimento, tá? E ela, no período da manhã, essa dor ela é pior, ela é intensificada. É o paciente que vai te relatar assim, Bianca, eu acordo travado, aí eu tenho que ir movimentando devagarzinho, 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 daqui a pouco eu estou bem. Aí eu durmo, no outro dia eu tô da mesma maneira, tá? E aí você justifica isso por conta do processo inflamatório, o paciente está ali ativo, né? E de noite os discos são reidratados. E isso faz com que ele inche, né? O processo inflamatório aumenta, ele não tem um retorno do sangue, vamos dizer assim, né? Esse retorno venoso fica prejudicado, o disco está mais inchado e aí a dor retoma pela manhã com sensação de travamento. Beleza? Beleza, obrigada. Nada, ela melhora com o movimento e piora no repouso. Beleza, vamos começar a compartilhar a tela aqui agora. Eu vou partir para cá, meu Deus do céu. Tá, isso. Que foi aqui que nós paramos. Isso aí. Só um pouquinho. Beleza, gente. Então, a gente tinha falado sobre. Perdão, peraí. A gente tinha falado terminar de falar sobre a percepção, né, da nossa percepção. E aí, em seguida, deixa eu tirar isso aqui. E aí, em seguida, agora a gente vai conversar sobre a modulação da dor, né? Depois que o sistema nervoso, depois que o sistema nervoso central identifica essa dor e vai criar uma reação para ela, ou de modulação dessa dor para poder facilitar a dor, ou seja, a pessoa vai sentir mais dor, ou a gente vai ter que inibir essa dor de alguma maneira, tá? Então, o sistema nervoso central ativa algumas cascatas descendentes, tá, inicialmente, para poder criar essa regulação. E essa regulação acontece por duas vias neurológicas principais, as serotonérgicas, tá, e as noradrenérgicas. Então, essas duas vias, tá, elas vão acabar. Eu escrevi aqui noradrenalina, faltou um D, que está noradrenalina e serotonina. Tá? Essas duas vias elas liberam neurotransmissores nas fendas sinápticas, que são a noradrenalina e a serotonina, né? E elas vão interferir na comunicação sináptica entre o neurônio de primeira e segunda ordem. Vocês lembram lá que eu falei que logo que tenha o potencial lesivo, a, essa transmissão começa através, né, daquela mediação química e o neurônio de primeira ordem vai fazer uma sinapse lá no corpo posterior da medula e depois ele vai cruzar a medula e fazer o neurônio de segunda ordem vai subir para os centros superiores para fazer essa integração cortical. Antes disso acontecer, né, essa modulação descendente que vai inibir a dor vai começar a liberar noradrenalina e serotonina nessas fendas sinápticas, impedindo essa sinapse entre o neurônio de primeira ordem e o neurônio de segunda ordem. Isso vai fazer cessar a dor, cessar não, ou diminuir a dor, ou até mesmo cessar em alguns casos. Tá? Existe também uma outra situação que é o seguinte: toda vez que tem uma lesão e essa informação ela é transmitida para o sistema nervoso central,
ela pode ser quase que inibida imediatamente, em alguns casos, através da liberação de algumas outras substâncias que se identificam aí como uma espécie desculpa, gente, se identificam como substâncias análogas à morfina, tá? Um exemplo claro disso vocês já ouviram falar que soldados em guerra, mesmo tomando um tiro, às vezes eles conseguem continuar correndo e relatam que não sentem dor nenhuma e só depois eles vão sentir essa dor, né? É porque o cérebro ele bloqueia esse sinal sináptico para centros superiores para poder fazer com que esse indivíduo se mantenha vivo. Então ele não sente dor em determinado momento e logo depois ele vai sentir. Joia? Então, esse interneurônio ele vai inibir a despolarização da membrana do neurônio, fazendo com que essa liberação dos neurotransmissores, né, não ativem a sinapse com o segundo neurônio. Joia? Essa via aqui, ó, mesencéfalo, aquedutos de Silvio, aqui é SCP, é substância cinzenta periaquedutal, tá? Esse trajeto é o trajeto pelo qual a via descendente de inibição da dor vai tomar o caminho para chegar até a fenda sináptica. Então, sinapses são realizadas a partir do mesencéfalo, assim que a dor é entendida pelo cérebro, e aí outras sinapses, partindo aqui do aqueduto de Silves, que fica ali no mesencéfalo, vão fazer outras sinapses no lóbulo cerúleus e núcleo magno da RAF, até chegar lá na fenda sináptica. Tá joia? Isso é teoria, só para vocês poderem entender o que acontece na parte fisiológica mesmo do controle da dor. Isso aqui muita gente já ouviu falar, né, da teoria das comportas. Essa teoria das comportas já é explicada desde 1965, e na época foi uma teoria revolucionária, mas que a gente usa até hoje, né? Por que o TENS funciona? Justamente por conta disso. A dor não vai ser transmitida porque o estímulo tátil recebido pelos mecanoreceptores daquela região vão fazer a inibição da dor através do estímulo desses interneurônios que eu falei para vocês. Esses interneurônios eles estão ali o tempo inteiro. Então, a pessoa esfrega a mão, esses interneurônios ali na fenda sináptica começam a inibir essa despolarização da membrana, então você meio que maqueia essa dor a princípio para não chegar em centros superiores. Então, isso realmente funciona. A teoria do TENS, o TENS funciona por conta dessa teoria que a gente aprendeu isso na faculdade, né? Ah, tá. Aqui está a explicação para isso. Os mecanoreceptores de pressão e de tato, né, eles ativam fibras A beta, né? Então ele vai bloquear a transmissão dessas sinapses pela fibra C. Então ele corre mais rápido esse estímulo do que a dessa dor mais lenta. A dor aguda não, a dor aguda ela é percebida, não sei se vocês lembram, ela é percebida local e depois através da condução das fibras mais lentas, fibra C, essa dor começa a se tornar um pouquinho mais difusa. E isso faz com que a dor fique no local, sim, mas um pouquinho mais difusa. E quando a gente arrasta a mão, seja no ombro, enfim, aonde a gente bateu, essa fibra A beta ela vai conduzir, vai transmitir esse impulso de uma maneira mais rápida. E existe também a teoria da facilitação medular, que quer dizer o quê? Esses estímulos eles podem conduzir, né, para inibir, mas eles precisam, em alguns casos, facilitar essa dor para poder alertar o indivíduo que ele está em risco, em alguns casos. E aí ele tem o que a gente chama de alodinia, né, e que é a dor, mesmo ao toque, é aquela pessoa que chega assim, ó, fala, ó, até o vento me incomoda, né, está potencializando essa dor. Em alguns casos isso é disfuncional, mas quando isso acontece fisiologicamente, é porque o indivíduo precisa sentir a dor para não sofrer um dano maior. Então, esses estímulos ficam repetitivos o tempo inteiro ali. Os nossos receptores, né, eles vão mandando informação para esses centros medulares, e aí vai ocorrer o fortalecimento das conexões sinápticas, ou seja, os neurônios vão estar muito mais ativados. E essa sensibilização central aqui não é o que a gente está acostumado a ouvir sobre a sensibilização central nos casos de dor nociplástica, tá? É uma sensibilização mais a nível medular
levando a uma espécie de dor por reflexo. Então, essa dor acontece mais por reflexo do que propriamente sensibilização do cérebro. Esse processo vai explicar por que as dores crônicas também podem se tornar mais intensas com o tempo, mesmo sem novos danos teciduais. Por que que acontece, gente? Quando a gente tem uma informação errada, agora eu vou parar de compartilhar aqui, que eu quero conversar um pouquinho com vocês, rapidinho, peraí. Deixa eu ver aqui. Beleza. Estão me vendo aí, né, pessoal? Só para a gente poder compreender isso que a gente acabou de falar. Imaginem uma paciente que chega no consultório de vocês com quadro de dor lombar, aparentemente agudizado, aquela paciente que está muito sensível, você faz a palpação ali do processo espinhoso de uma vértebra, vamos colocar aí L3, L4, e essa reação é muito sensível, né? A pessoa toca e a pessoa já reage. E ela tem alguns outros sinais, né, que te levam a acreditar que existe uma dor mais nociceptiva. Mas aí, quando você vai perguntando, a paciente já está sentindo dor há mais de um ano, enfim, aí tem algumas outras características que ela vai trazendo que fazem você excluir uma dor mais nociceptiva. E aí você começa a pensar que essa paciente pode ter algum outro tipo de dor, né? E a mais provável de ser, que esteja mais em evidência, seja a dor nociplástica. Por que nociplástica? Porque esse sistema está sendo interferido por alguma coisa. E aí, na investigação, você descobre que essa mulher tem uma cesárea. 2 anos atrás, ela fez uma cesariana. E aí, quando você vai investigar, essa dor começou, né? A cronologia bateu, então ela tem uma cesariana há 2 anos, a dor iniciou há mais ou menos um ano, e aí ela está sentindo muita dor lombar, e você toca na vértebra, está sensibilizada, mas você já sabe que essa característica não é tão nociceptiva, e aí você parte para uma segunda opção, né? Que é a sensibilização central, por conta de uma dor realmente nociplástica. E aí, como é que eu vou saber que essa dor é realmente nociplástica? Qual tipo de sinal, além da avaliação, da anamnese, vocês vão ter que colher para que vocês tenham essa certeza, ou pelo menos que vocês tentem excluir completamente ou quase completamente, uma dor nociceptiva? Existe uma maneira simples de reconhecer isso, gente. Se a espinhosa está sensível e a mulher, por exemplo, estou dando um exemplo que acontece muito no consultório, e a mulher tem uma cesárea, vocês têm que realizar um toque sutil sobre a cicatriz da região cesárea e toca novamente na espinhosa da vértebra que tá mais sensível, que está sensibilizada. Qual vai ser a reação quase que imediata? A pessoa fala, olha, não está doendo tanto, não. Pede para a paciente andar mais um pouquinho, anda um pouquinho no consultório, vai e volta, porque para você tirar algum tipo de informação sensorial dessa região, toca novamente, repete o toque sobre a espinhosa e pergunta: diminuiu? Diminuiu. Trata-se, então, de um estímulo nociceptivo provocando uma dor nociplástica. O que isso quer dizer? O tecido ali onde houve o corte da cicatriz, né, as 7 camadas teciduais, elas estão, de alguma maneira, sensibilizando o sistema e mandando uma informação o tempo inteiro para o cérebro. Eu costumo fazer essa analogia com os meus pacientes, eles gostam muito. E, cara, imagina se eu estivesse aqui nesse momento, toda hora, tocando no seu ombro aqui, ó. Toda hora. Toda hora. E eu não paro. É ritmo, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Daqui a pouco você vai estar puto, ou você vai mandar eu parar, ou você vai me dar um tapa para eu parar. Né? Porque está o tempo inteiro informando que tem uma coisa aqui. Funciona dessa mesma maneira. Nesse caso da cicatriz, por exemplo, é como se tivesse o tempo inteiro o sistema sensibilizado, a cicatriz mandando a seguinte informação: tem um problema aqui, tem um problema aqui, tem um problema aqui, tem um problema aqui. Enfim, isso diversas vezes, 24 horas, 7 dias por semana, mandando o mesmo tipo de informação. Isso vai fazer com que se sensibilize o sistema nervoso central. E por que, Vinícius, que dói a espinhosa ali quando você palpa? Né? Por quê? Porque provavelmente daquele nível ali da coluna da paciente sai
nervos sensitivos que sejam cutâneos, né, ou mais internos de órgãos mesmo, né, o nervo que inerva a parte simpática, por exemplo, do útero, ou uma parte simpática intestinal, o que quer que seja, porque a gente ainda não chegou nessa hora de avaliar qual é o tecido que pode estar comprometido, mas muito provavelmente, né, a parte mais relacionada ao aparelho genital, né, geniturinário. Então, a gente consegue determinar essa sensibilização central através dessa avaliação até cutânea mesmo da cicatriz, nesse caso em específico. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Porque assim, ó, isso aí tem que estar bem claro para vocês, porque vai ficar. A Aline está falando que acho importante essas considerações ficarem bem gravadas. Ficarem gravadas. Sim, elas estão gravando ali, não parei de gravar, não, tá? Tá tudo gravando. Mas, assim, eu só interrompi a compartilhamento de tela. Mas, assim, eu espero que isso tenha ficado bem claro, porque isso vai ser utilizado na nossa avaliação do paciente mais à frente. Alguma dúvida, pessoal? Se quiserem falar, estou à disposição. Vinícius, só repete ali para você. Fala que você palpa em cima da cicatriz, no toque leve, e também no processo espinhoso. Olha só, por que eu falei do processo espinhoso? Porque você achou na avaliação da paciente, que quando você toca no processo espinhoso, ela tem uma reação de dor, né? Então, ela vai te relatar, olha, aí dói. É mais ou menos o local onde eu sinto a dor. E Beleza. pode ser que na cesariana, quando na cicatriz cesariana, ela não sinta, por exemplo. Ou não. Mesmo que ela não sinta dor na cicatriz da cesárea. Aham. Se você já, na conversa com a paciente, já viu que não se trata de uma dor tão nociceptiva por conta do tempo, você concorda comigo, Gílio, que uma dor, para ser nociceptiva, ela tem que ser quase que uma dor aguda? Sim. Concorda? Então, para ser uma dor aguda, ela tem que doer ali. Vamos exagerar isso aí para 4 semanas, tá? Eu estou exagerando, né? Mas nem se trata disso, né? Mas eu estou dizendo assim, para ser uma dor aguda, tem que ser com pouco tempo, né? E aí sim, você fala que você sabe que você tem muita nocicepção ali no local. Mas se uma paciente chega relatando que sente dor há mais de um ano, por exemplo, você já sabe que não se trata de uma dor mais nociceptiva, que provavelmente o tecido que tivesse inflamado ali já desinflamou e já está bem. Concorda? Ou não? Não, entendi. Aham. Entendeu? Isso. Aí, beleza. Agora, só para fechar o raciocínio. E aí você vai, na sua conduta em relação à parte avaliativa, a avaliação física mesmo, né? A palpação, você nota que ali a nível de L5, S1, enfim, tem um toque mais sensível nessa região. Ela E referiu dor. referiu dor, exatamente. Ela falou, aí que essa é a minha dor. Ah, beleza, então é a sua dor. Como você já sabe que não se trata de uma dor nociceptiva, você precisa investigar alguma outra correlação que possa estar sensibilizando todo esse sistema. Concorda? Sim. Eu usei como um exemplo didático uma cesariana que aconteceu, mas podia ser qualquer outra coisa. Por exemplo, a paciente podia virar para você e falar assim, eu sou muito constipada. Podia usar isso como exemplo para você, sabe? Intestinal. Intestinal. Mas eu usei o exemplo da cirurgia, porque a cirurgia é uma coisa muito marcante, tá? Então, e muitas vezes a gente deixa passar essas informações durante a avaliação, certo? E qual é o teste que precisa ser feito? Você já sabe que a palpação da espinhosa de L5, S1, seja lá qual for a vértebra, o paciente referiu dor. E aí você vai buscar naquela região alguma coisa que possa se relacionar com, por exemplo, a inervação que sai dali, daquele nível. Entendeu? Se fosse mais alto, por exemplo, é o nível lá de T6. E aí a gente vai estudar isso hoje. Espero que a gente já comece a falar bastante sobre isso hoje. Tocou em T6, está sensível. Eu sei que de T6 tem um nervo que chama nervo
esplâncnico torácico maior, que vai fazer uma inervação lá da região gástrica, estômago. O meu toque seria onde? No estômago, e toco de novo lá o processo espinhoso da vértebra que tá sensível. Se desensibilizar, é sinal, se ficar menos sensível, é sinal de que aquela víscera tem uma correlação direta com a dor desse paciente, e isso está fazendo potencializar essa dor mais nociplástica, essa sensibilização do sistema nervoso central em relação àquela região. Entendi. Entendeu mesmo? Sim, entendi. Vinícius, Beleza? Fala. quando você fala pressionar, seria mais ou menos qual pressão, assim? É o toque sobre a região espinhosa. Não é um toque de carinho, tá? Apesar de que tem pacientes que referem dor só no toque superficial, mas é um toque no osso. Então, eu vou precisar tocar e deslizar, né? A mão para um lado e para o outro, o dedo para um lado e para o outro. E aí, gente, isso é importante falar, vocês precisam sempre fazer o comparativo de uma vértebra para outra. Toquei em T6, vou usar o exemplo de T6 agora. Toquei em T6, ai, tá sensível. T7, ai, tá sensível. T8, tá sensível. T9, não tô sentindo nada. T10, não. Então você já sabe que aquele complexo de vértebras ali estão todos sensíveis, entendeu? Então você já sabe que de T6 a T8, por exemplo, já tem uma sensibilidade diferente. E aí a gente vai buscar lá na parte do sistema nervoso autônomo, tá? O que está desregulado. E isso que agora que eu vou começar a falar na próxima aula, é o que vai fazer toda a diferença, tá, gente? Porque a gente, não, como fisioterapeuta, nós não temos o costume de estudar sistema nervoso autônomo. Isso gera na gente uma dúvida cruel, porque você fala assim, meu Deus, mas o que tem a ver sistema nervoso autônomo com isso? Tem tudo, tudo a ver, tá? Se o paciente já tem uma dor crônica, você pode ter certeza, é quase 100% de chance, não estou dizendo que vai ser 100%, mas é quase 100% de chance que ele tenha algum tipo de desautonomia. A gente chama de desautonomia o quê? Uma desregulação do sistema nervoso autônomo. E aí a gente precisa descobrir o que está acontecendo. Se esse paciente está, aí a gente vai aprender esses termos lá na frente, se ele está mais simpático-tônico ou parasimpático-tônico, né? Algumas características vão me levar a pensar nisso. Entendeu? Quando você falou que desensibiliza, tipo assim, você tocou na cicatriz, aí você Uhum. foi lá e palpou a vértebra. Uhum. Aí o que que tem que acontecer? O paciente tem que sentir menos dor, menos sensibilidade. Quando Ele vai você falar bem toca a assim, vértebra. quando você toca, você tem que fazer o mesmo comparativo. Toca na vértebra com a mesma pressão, né? Tô com a pressão X, solta a vértebra. Toco na região onde eu preciso tocar e faço o mesmo toque com a mesma pressão e pergunto para o paciente se houve mudança da dor. Porque em alguns casos, gente, vai acontecer da dor aumentar. Se a dor aumentar, tem alguma correlação também, tá? Ou ela diminui ou ela vai aumentar. Eu esqueci de falar isso. Ela pode aumentar também. Se ela estiver aumentando, também existe uma correlação entre a região alvo, tá? Eu estou falando de maneira geral, não estou dizendo víscera, mas a região alvo e aquela vértebra. Semana passada, vou dar um exemplo para você. Semana passada, eu tava atendendo um paciente aqui na MSCAM, ali onde estou fazendo o negócio da Escola de Madrid, e olha que curioso. O paciente estava sentindo uma dor medial no joelho, bem característico de tendinite da pata de ganso. Tendinite da pata de ganso. O que eu fiz? Eu toquei na região do tendão e realmente aquela região estava bastante sensibilizada. E ela falou: é essa dor que eu sinto. Tá, joia? Então vamos para os testes musculares de tendão. Eu fiz todos os testes para tendinopatia da pata de ganso. Algum deu positivo? Nenhum. Talvez tenha dado aí para vocês. Para ela não deu nenhum, zero de dor. Ela fiz os testes de força muscular. Eu falei, fiquei até brincando lá que eu inventei teste para ver se a mulher sentia dor, porque tudo me levava a crer que era uma tendinopatia. E aí o que eu fiz? Poxa, não é. Então deixa eu recorrer a uma outra coisa. Por que essa região está sensibilizada? E aí eu fui palpando para cima e ela falou: sinto dor. E ela estava sentindo dor no trajeto do músculo, né? Mas a queixa principal dela era a dor na região medial do joelho. Então eu fui no nível medular, no caso, né, no nível da medula lá, onde sai a inervação para essa região, tá?
que é mais ou menos ali em L4. Fiz um toque em L4 e estava bastante sensível. L4 estava bastante sensível. E aí, o que eu fiz? Toquei em L4 e retoquei lá no joelho. E a mulher falou, uai, a dor do joelho não está aqui. Não tô sentindo a dor no joelho. Aí eu peguei, tirei, eu falei, não, não é possível. Toquei de novo, fui lá, toquei em L4. Ela falou, ó, não tá doendo mesmo. E aí nós fizemos o quê? Eu vou ficar trabalhando o joelho nesse caso? Vocês estão compreendendo que às vezes a gente vai para um caminho que não precisa de ir, você vai dar uma volta maior. Então você vai por exclusão. Eu fiz o teste, não é muscular, não é tendíneo. Eu tenho que achar algum motivo para isso. Aí eu fui, toquei em L4. Estava sensível? Estava. Aí depois, gente, aí eu vou desenrolar para vocês depois, mas assim, ela tinha outras coisas que também relatavam, que também podiam se referir para aquela região, tá? Por exemplo, mulheres com problemas, isso é dor referida visceral, que nós vamos ter lá na frente. Mulheres com algum tipo de problema em região ovariana, podem, em alguns casos, referir dor para a região medial de joelho. Tá? E ela, no caso, tinha. Eu não sei como é que ela está, vou vê-la agora no próximo sábado. E aí eu conto para vocês depois. A joia que eu fiz o primeiro atendimento agora. Mas deu para entender? Ou eu fui lá, viajei, voltei. Então, todo paciente você sempre vai ter essa conduta de tocar a saída medular, não? Não, não, não. Não todo. Isso é para um caso de paciente nociplástico, né? Se o paciente é Ah, muito nociceptivo, provavelmente o problema está ali no local. entendi. Tá? Pode falar, gente, se quer falar alguma coisa, perguntar? Só ia falar mesmo que eu entendi. Muito bom. Não, beleza. Tá bom. Entenderam, meninos? Aline, Jamile, Larissa? Sim, ótimo. Entendeu? Entendeu, Bianca, também? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vamos embora. Podemos continuar? Vamos lá. Meu Deus, não sei. Aqui. Beleza. Isso aqui ficou entendido, né? Beleza. Então, é aquilo que a gente estava falando, o cérebro pode amplificar ou inibir a dor, dependendo de diversos fatores, tá bom? E que fatores influenciam nisso aqui, ó, na neuromodulação? Vários fatores, tá? Eu botei alguns aqui, mas tem mais coisa que influencia. Emoções, contexto social, memórias, expectativas, sono, enfim. Quem nunca ouviu falar em aspecto biopsicossocial da dor? Hoje é o que mais se fala, né? Hoje é o que as pessoas, a ciência tem mostrado que a gente não conseguimos trabalhar um paciente que sente dor crônica de maneira isolada. Tem pacientes que vão apresentar um contexto mais bio, outros mais psico, outros mais sociais, pessoas que tiveram traumas antigos, né? Esses traumas produzem algum tipo de influência direta, né, na dor. Fora isso também, tá aqui o sono, mas fora isso também, alimentação, gente. A alimentação é tudo, sabe? Dificilmente eu não pergunto para um paciente sobre como anda a alimentação dele. Se o paciente não se alimenta bem, as chances dele ter algum tipo de desordem a nível metabólico é enorme. E isso vai atrapalhar consideravelmente o nosso tratamento e a recuperação funcional desse paciente. Então, eu falo bem assim, todo mundo tinha que ter um nutricionista todo fisioterapeuta tinha que ter um nutricionista de estimação, assim, sabe? Para chamar de seu, porque é muito, muito, muito importante. Eu hoje tenho noções de algumas coisas relacionadas à parte nutricional, mas eu falo, olha, se você quer mesmo melhorar isso, você precisa procurar um bom nutricionista. Procura um bom nutricionista para você poder fazer uma análise dessa sua dieta e saber se não existe nenhum tipo de correlação com essa dor que você está sentindo. Tem um estudo publicado em 2023, salvo engano. Eu tenho esse estudo aqui e depois eu mando para vocês, que fala sobre a influência alimentar na dor musculoesquelética crônica. Não sei se vocês já conhecem esse estudo, mas esse estudo é fantástico. Eu não vou conseguir assim dizer para você qual era o N de pessoas estudadas, eu não tenho essa informação agora. Mas é assim, ó,
eles fizeram uma análise de pessoas que sentiam dor musculoesquelética há mais de um ano, pelo menos, né? E aí, o que eles compararam, o que eles queriam descobrir nisso? Se o fator nutricional tinha alguma correlação com isso. E eles descobriram, por isso que teve aquele boom de pessoal falar de açúcar, trigo e leite, né? Que eram alimentos inflamatórios. Na realidade, não é bem isso, não, tá? Não é que o açúcar, o trigo e leite são alimentos inflamatórios. Eles são alimentos que ajudam na manutenção da inflamação. Então, eles são pró-inflamatórios. E a retirada desse tipo de alimento da dieta das pessoas que têm dor musculoesquelética produziu um bom efeito em relação à redução da dor. Então, isso é muito importante. Só que a gente vai ficar falando assim, para de comer trigo, para de tomar leite, para de comer doce. Não, eu não tenho essa noção. E a gente tem que levar em consideração que, como era um público diverso, não tinha essa noção, por exemplo, se algumas pessoas tinham intolerância à lactose, ou outras tinham doença celíaca, enfim, isso precisa ser bem estudado, né? Mas a gente sabe que esses três alimentos são pró-inflamatórios, em alguns casos, posso dizer quase todos, influenciam diretamente na recuperação desses pacientes com dor musculoesquelética crônica, tá bom? Então, isso aí é o que a gente falou, a facilitação, o sistema nervoso fica mais ligado, né? Os toques causam dor, que é no caso da alodinia ou hiperalgesia, e a dor, o sinal da dor é amplificado. E na inibição ocorre o contrário, né? Diminui a ativação, acontece a ativação de mecanismo descendente de controle, estimulada pelo toque, né? Exercício, segurança emocional e a redução da percepção dolorosa acontece nessa inibição. E eu botei essa frase aqui porque isso é importante. Quando a gente compreende esses mecanismos, né, a gente cria estratégias mais eficazes para poder tratar essa dor. Porque se você sabe que uma dor está sendo facilitada, a gente precisa entender se essa dor, se ela estiver muito aguda, a gente precisa entender, será que essa dor está sendo facilitada para poder manter essa pessoa viva? E se eu tirar essa dor, se eu inibir essa dor nesse momento, eu posso fazer algum mal? Dificilmente isso vai acontecer com a gente, tá? Isso não chega no consultório para a gente. Mas, enfim, é só para vocês entenderem. Será que vale a pena inibir essa dor nesse momento? Será que não está acontecendo alguma coisa para poder fazer com que esse indivíduo continue vivo? E a inibição é justamente o contrário, né? Onde a gente mais atua. Então, é onde a gente vai precisar ter uma eficácia na escolha da conduta clínica para poder, enfim, fazer com que esse paciente tenha melhores resultados. Tá bom? Como a gente fez a pausinha agora, acho que eu vou continuar, tá bom? A não ser que alguém tenha alguma dúvida. Podemos continuar, pessoal? Eu não estou vendo vocês, então acho que vocês vão ter que falar aí ou escrever no chat, enfim. Vamos lá. Dor nociceptiva, né, que acabamos de ver, neuropática e nociplástica. Conceito, avaliação integrada e manejo clínico. E agora a gente chega naquilo que é importante. Porque quando o paciente chega, a gente precisa distinguir algumas características que a gente deu uma introdução ontem, a Aline fez uma pergunta, a gente começou a introduzir ontem sobre como identificar essas características no nosso paciente. E a dor nociceptiva, a gente acabou de falar sobre ela agora. Então, a gente já sabe, a gente consegue entender que uma dor nociceptiva tem uma relação muito próxima com o quadro de dor aguda, né? Acabou de acontecer alguma coisa, a nocicepção dessa pessoa, a nossa nocicepção, vai estar muito ativada para poder controlar toda essa dor aí, tá? E agora, qual é a grande diferença entre a dor nociceptiva, neuropática e nociplástica? A gente vai poder entender melhor agora. Então, a dor nociceptiva, né, tá escrito, que a gente descreveu agora, deriva de dano tecidual, inflamatório mecânico, com nociceptores íntegros e limiar reduzido localmente. Costuma ser bem localizado e proporcional ao estímulo. Dificilmente, a não ser que a pessoa já tenha um caso de alodinia, né, essa pessoa vai bater com um braço em algum lugar e vai sentir uma dor como se estivesse quebrando um osso, salvo nesse tipo de situação, tá? E já a dor neuropática, ela resulta de lesão ou doença do sistema somatosensorial, né? Então, essa região, os nervos, vamos dizer assim, o sistema nervoso central vai estar lesionado. Cursa com queimação, choque, alodinia, déficit sensitivo,
resposta parcial a gabapentinoides, né, a gabapentina, e antidepressivos, tá? E qual é o se você pudesse dar um exemplo de dor neuropática, por exemplo, a neuralgia do trigêmeo, o ciático em si já é uma dor neuropática, né? Então, elas são classificadas dessa maneira. Se a gente pudesse excluir todo o contexto e só classificar essa dor, tá? Então, é uma dor neuropática, um exemplo de dor neuropática são esses que eu falei. Já a dor nociplástica surge daquela alteração da nocicepção. A gente falou disso aqui agora. Surge de uma nocicepção alterada, sem lesão tecidual ativa ou dano neural, tipicamente difusa, acompanhada de hipersensibilidade generalizada, fadiga e sono não reparador. Isso aqui são algumas características da dor nociplástica, tá? Então, essa diferenciação entre as três dores, por assim dizer, vai direcionar a nossa conduta da melhor maneira possível. Eu não posso ter um tratamento igual para o paciente que é 100% nociceptivo, que acabou de torcer o pé aqui, não tem 2 minutos, nunca tinha torcido, acabou de torcer o pé e está sentindo uma dor no tornozelo, e um cara que sofreu a mesma entorse de tornozelo há 10 anos atrás e ainda continua sentindo dor. O que está acontecendo? A nocicepção ela está com certeza absoluta, atrapalhada ali e ela precisa ser corrigida. Então, só para exemplificar, acabei de falar, né, um paciente com um tornozelo torcido, então um quadro de dor nociceptiva. Uma dor neuropática, também deu o exemplo do nervo trigêmeo, né, uma lesão ou doença do sistema somatosensorial periférico ou central, queimação, choques, formigamento, alodinia, são características, né, dessa dor. E aí, geralmente, o manejo se dá, né, com antidepressivo, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, gabapentinoides, lidocaína, quando a dor é mais local, né, e terapia cognitivo-comportamental. E a dor nociplástica, é a que a gente falou, né, uma dor persistente, com distribuição difusa e regional, e hipersensibilidade sem lesão tecidual neural. Esse é o tipo de dor que vai estar, com certeza, associado a outros fatores, né? Emocionais, fator biopsicossocial aí. O bio nem é tão ativo, né? Ele tem sim, um fator biológico, com certeza, mas ele não é o preponderante nesse tipo de situação. Esse tipo de dor aqui, ó, é o mais difícil da gente tratar. A dor nociplástica é a mais complicada de todas, porque muitas vezes a nossa ação isolada não vai resultar em nada. Ajuda com certeza absoluta, mas não vai ter uma repercussão tão boa como, por exemplo, uma dor nociceptiva e, em muitos casos, na dor neuropática, tá? Pacientes com fibromialgia, cefaleia tensional, síndrome do intestino irritável, né? Então, a gente consegue fazer alguma adaptação para que esse paciente tenha uma certa regulação, mas ele precisa de um atendimento mais né? Mais diversificado para melhor compreensão e encaminhamento desse processo. Esse quadrinho eu vou deixar para vocês. Se vocês conseguirem printar ele aí, podem printar ele à vontade, tá? É só uma diferença entre as três, é um resuminho, tá joia? Mas depois eu passo para vocês de novo, caso vocês queiram. E vamos trocar uma ideia aqui agora. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Fala isso, senão eu não vou saber que vocês estão... Acho que vocês estão tudo deitados dormindo. Eu estava escrevendo. Para mim, estou entendendo direitinho. Entendendo? Beleza. Vinícius, Já? você pode só dar mais algum exemplo da dor neuropática? Claro, com certeza absoluta. Por exemplo, o dor do ciático seria? A dor do ciático seria, com certeza absoluta. Mas olha só, a dor do ciático, Jamile, a gente tem que levar em consideração também que, claro que o ciático pode estar preso em algum lugar do trajeto dele, mas na maior parte das vezes o que aparece para a gente são lombociatalgias, né? Dores do ciático originadas da compressão
lá da raiz nervosa. E aí você pode ter um misto. Você pode ter, que são as mais chatinhas de tratar, né? Você pode ter um misto de dor nociceptiva por conta da inflamação discal ali, está mais aguda, da hérnia, né? Então você tem muita inflamação. E você tem a compressão da raiz nervosa, né? E provocando essa dor neuropática. A dor do ciático é, sim, uma dor neuropática, tá? A É dor aquilo que você sempre falou, né? Que é difícil ter um paciente que vai ser exclusivamente um, nunca vai ter, né? nunca dificilmente, Jamília, a gente vai encontrar um paciente que é 100% uma coisa, sabe? É, eu acho que é até impossível por conta daquilo que eu estava falando, daquele fator biopsicossocial, né? Os pacientes que têm uma sensibilização, por exemplo, paciente que já está sensibilizado centralmente, né? Por conta de outros fatores, ele o cérebro desenvolve estratégias para poder sensibilizar diversas áreas ao mesmo tempo. É o caso da fibromialgia, né? Não atrapalha somente não é só a dor que o paciente sente. Ele vai ter um transtorno depressivo associado, distúrbio de sono, com certeza absoluta, algum transtorno do trato digestivo. Então, isso tá tudo muito, muito relacionado, sabe? Então, é um paciente, o fibromialgia é um paciente nosso placa, com certeza absoluta. Mas ele também tem componentes que o enquadram, de certa maneira, na parte nociceptiva, num quadro mais neuropático, enfim, depende do contexto. Tudo que acomete o sistema nervoso diretamente, né, os nervos, vamos dizer assim, a gente pode classificar, de certa maneira, como uma dor neuropática. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém? Tranquilo, Aline? Tranquilo, Larissa? Bianca? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, vamos dar continuidade. Então, vamos lá. Então, vamos para um caso mais prático. Isso aqui, pessoal, são pacientes reais, tá bom? Meus pacientes. Meus pacientes. Eles... eu vou passar o caso para vocês e nós vamos discutir. Esse aqui eu preciso mesmo de uma interação de vocês para a gente poder discutir e ver o que vocês acham para a gente trocar uma ideia mesmo, tá? Então, vamos lá. Paciente masculino, 35 anos, engenheiro civil, trabalha em obras supervisionadas de equipe. Esse é o tipo de engenheiro que não aguenta ficar parado e pega peso o tempo inteiro, tá bom? Relata dor lombar baixa, iniciada há 4 meses, após um dia intenso carregando equipamentos. Desde então, a dor piora quando permanece em pé por longos períodos, acima de 40 minutos. E, ao final do expediente, refere melhora parcial ao deitar-se em decúbito lateral e ao fazer alongamentos. Dor descrita como pontada e pressão localizada, sem irradiação. Intensidade de 7 na escala visual analógica, no final do dia, e 4 pela manhã. Nega alterações de sensibilidade, mas sente rigidez ao levantar-se. Atividade física irregular, é ex-atleta de futebol, mas é sedentário hoje. Esse cara deve pesar mais ou menos aí, gente. Ele deve ter ele é mais baixo que eu, 1,72 m. Ele deve estar pesando uns 112 quilos, mais ou menos. História de entorse do tornozelo direito há 5 anos, sem cirurgias prévias, sem comorbidades relevantes. Usa analgésico sem comorbidades, vírgula, né? Porque ele é obeso. Mas eu botei comorbidades no sentido de doença, sabe? Assim, mas ele, por exemplo, ele é obeso, mas o colesterol dele é bom, tudo legal, tá? Ele usa analgésico comum e ele fala que o analgésico resolve a dor dele parcialmente, né? Ele fica bem por um tempo, depois piora. Então, a dor aumenta a palpação de região paravertebral de L4 e L5, aumenta também na rotação para a esquerda e na extensão lombar, e a flexão lombar é limitada, tá? Com sensação de peso muscular. Testes neurológicos normais. E aí, se vocês tivessem que enquadrar esse paciente em uma característica mais evidente, aí seria o quê, gente? Microfones abertos, por favor.
Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, não. Um de cada vez tá bom. É uma dor localizada, né? Lombar. Isso, lombar. Hã? Não Acredito que irradie. não irradia, ó. Não. Uhum. Discogênica. Hã? Acredito que seja uma dor discogênica, né? Discal. Dor discogênica. Quem dá mais? Bom, pessoal, me ajuda aí. Fala uma por uma. Vai, Aline, o que você acha que é? É dor nociplástica? Dor nociplástica, legal. Tá, mas depois a gente vai discutir, tá bom? Tranquilo. Dor nociplástica. Então só para pontuar, a Bianca acha que é uma dor mais nociplástica. Ah, tá. Desculpa, Gili, se você fosse caracterizar como uma dor nociplástica, neuropática ou nociceptiva, o que você diria? Desculpa, é porque eu também tô com o que você mandou aqui, enfim, Uhum. esquece. Esquece. Não, não tem problema, não, pode falar, sem problema, gente. Ó, eu falo, a hora da gente errar é agora mesmo, né? Porque com Não, paciente que é assim, né? Então, com a imagem aqui do card, né, que a Aline mandou, aí eu tava relacionando com isso daqui, entendeu? perfeito, perfeito. Não, não tem problema não. Mas aqui, tudo bem, você já você quis identificar um tecido que estava relacionado. É maravilhoso. Quanto mais completa for a sua visão, melhor é, tá? Então você acredita que seja uma dor mais. Ó, quer ver? Vamos fazer o seguinte, rapidinho, deixa eu botar um quadro aqui. Eu vou parar o compartilhamento rapidinho aqui, tá bom? Vou abrir um quadro de compartilhamento aqui, um novo quadro. E aí vocês conseguem fazer o seguinte, olha só, cada uma pode botar no texto aí, escrevam o que vocês acham nesse caso desse paciente, qual o tipo de dor, qual o tecido que tá mais correlacionado, ou sou eu que preciso escrever? Vocês conseguem, não conseguem escrever aí? Vinícius, eu acho muito arriscado tentar escrever aí que ninguém vai entender. Nossa. Não, você só bota assim seu nome e aí bota o que você acha que é, entendeu? Jamile, Esse sem querer. vocês conseguem escrever por letra. Tem como É, digitar. tem como digitar. Aonde? Tá O vendo que tem um T. Tzinho aí, ó? Um T? Ai, meu Deus, peraí. Ai, Ó. peraí. É muito difícil. Eu já até escrevi ali, ó, sem querer. Peraí. Aparece para vocês, Vinícius? Aparece aí para vocês? Para mim tá aparecendo tudo que vocês estão fazendo aqui. Eu escrevi Ó, dor discogênica. tá, Ai, tá, beleza. A Bianca tá escrevendo. Ai, não consegui, deixa eu Dor ver. nossa Ah, eu plástica. também não sei, não. Tá conseguindo? Não, gente. Não, mas não tem problema não. Faz assim, ó. Quer ver? Quem não tá conseguindo escrever? Eu. Eu, Eu também. Jamile? Então vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Deixa que eu escrevo então, galera. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Minha letra é feia, mas não tem perigo não. Vou pegar aqui um pouquinho. Vinícius, se você quiser, eu escrevo, porque eu consigo digitar. Você consegue? Então tá bom. Então escreve para as meninas. As meninas vão falando aí, Aline, e você vai colocando, só para a gente ter uma noção, tá bom? Ok. Pode falar, meninas. Então, É, escreve da Aline. Pode falar, gente. Jamília aqui, Aline. Eu fiquei em dúvida entre nociplástica e nociceptiva, mas pelo tempo eu acredito que seja nociplástica. E eu acredito que tenha também uma dor muscular, porque ele falou que foi a partir de um dia de muito esforço, né, que ele fez. Ok. Pode falando. Eu também acredito que seja uma nociplástica. É a Giliene que tá falando? Isso, Juliane, desculpa. Não tem problema, não. E você tinha falado discogênica também, né? Isso, o discogênico. Pode falando. Larissa, Aham. eu acho também que é uma dor nociplástica. Eu não sei se pode estar relacionada, talvez, com uma dor facial, né? Da fáscia. Ah, tá.
Uhum. Bianca aqui também acho que é nociplástica. Ó, faltou a Aline, né? Ó, Bianca, você tem alguma sugestão do tecido que está envolvido? Eu tô dando uma lida aqui no card para ver se eu consigo Uhum, correlacionar. tá certo. Né? Aline, se quiser falar. A gente sumiu. Ah, tá aí. Fala com a gente, Aline. Meu O áudio não tá áudio não está saindo. saindo. Ah, meu Deus. Então escreve aí, Aline, que a gente vê. Ô, Vinícius, Fala para eu mim. acho que pode entrar também a dor facial pela sensação de peso que ele fala e um pouco de restrição de movimento, né? De rotação para a esquerda e extensão lombar que tava, né? Que era isso. Beleza. Ó, eu acho que é nossa plástica e ligamentar. Ah, ela colocou. Ó, ok. Beleza, ok. Então, só para a gente ter uma noção, todas vocês acreditam que essa dor é uma dor nociplástica, né? Vocês chegaram a esse consenso. Aline, você tem alguma? Você quer escrever também? Posso escrever aqui. Vê aí, o que você acha que é? Eu não falei para ela não, tá? É... Noceptiva, que é mais recente, né? É, Ai, meu Deus, peraí que eu... Eu colocaria mais, assim, facial, talvez discogênica, muscular, porque eu acho que deve estar meio que misturado, assim, né? Bom, vai atirar para tudo quanto é lado, né? Tá bom, oi. beleza. Eu também Tá acho joia. que pode estar relacionado com essa dor facial, Vinícius, olhando aqui, discogênica e facial. Pode, Tá, eu acredito. assim, né? Beleza, beleza. Vamos lá? Tranquilo, cada uma com sua interpretação aí, né? E agora a gente vai fazer assim, quer ver? Ó, eu vou interromper aqui um pouquinho. Vou voltar para a apresentação, tá bom? Aqui, isso. E aí nós vamos conversar um pouquinho aqui agora, tá? Olha só, como as coisas fazem... Oi, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Perdão. Como as coisas fazem sentido quando a gente olha para o todo, né? Então, beleza, paciente de sexo masculino, tranquilo, tá. Relata dor lombar baixa há 4 meses. Quando você fala 4 meses, realmente, né, se você vai ver, ó, já é uma dor que não é mais uma dor aguda, né? Já tem 4 meses de iniciada. Então, ela não é uma dor, ela não pode ser classificada como uma dor 100% nociceptiva, tá? Após um dia intenso carregando equipamentos pesados. Desde então, a dor piora ao permanecer em pé por longos períodos, acima de 40 minutos. Vocês percebem que essa informação aqui, ó, pode fazer toda a diferença no que diz respeito a qual tecido pode estar envolvido? Vocês entendem isso aqui? Ó, a dor piora quando ele permanece em pé por longos períodos, acima de 40 minutos, né? Ele está sentindo uma dor ali, você concorda comigo? Ele está sentindo, mas a dor fica pior quando ele fica mais de 40 minutos de pé. E ao final do expediente. E aqui também, ó, e ao final do expediente. Então, acima de 40 minutos de pé e ao final do expediente ele também relata. Refere melhora parcial ao deitar-se em decúbito lateral e ao fazer alongamentos. Qual é a dor que melhora quando a pessoa fica em repouso? Muscular, não.
Dor muscular, mas qual? Facial, né? Tendíneo, né? Não é verdade? Se você ficar parado, a dor tende a diminuir. Concorda? E aí ele dá uma outro dado aqui que é importante, ó. Dor descrita como pontada e pressão localizada. Então ela é um misto, tá vendo? Ela dá uma pontada e ela é uma pressão, né, na região da coluna, sem radiação, não tem radiação. Então, se ela é uma dor empontada e impressão localizada, e ela também melhora, vamos dizer assim, o repouso, eu já descartaria de uma vez o componente discal, pelo menos nesse momento, porque ó, pela manhã ele está melhor do que no final da tarde, tá vendo? Ó? No final do dia ele está pior. No final do dia ele está pior do que pela manhã. Vocês lembram que a dor discal com o movimento, eu estava falando agora mais cedo, né? Que com o movimento essa dor tende a melhorar. Lembra, meninos? Tranquilo? Sim, Sim. você falando aí realmente dessa questão de ser mais localizada e de um lado ser mais confortável que o outro, já me veio mais a tendínia mesmo na cabeça. Isso, ou tendínea ou até muscular, tá, Jamile? Sim, Porque olha aqui, eu tinha olha, botado. olha outra informação que ele vai dar aqui, ó, que vai ser importante, que vai confundir um pouquinho realmente com a dor discal, porque de manhã ele também sente um pouquinho de dor, mas ele sente mais rigidez ao levantar-se da cama, tá vendo? E a dor também melhora com o movimento, né? Então você vai fazer assim, ó, desculpa, perdão, melhora com quando ele troca de posição, ou seja, se ele fica muito tempo parado, vai provocar dor. Mas depois ele muda de posição, acaba melhorando. Então, ele tem um componente ligamentar também envolvido, tá bom? Ou seja, se ele passa um período, aquela dor em latência, tá? Passa um período sem sentir dor e daqui a pouco começa a sentir a dor ou a dor piora, ela pode ter um período de latência que está relacionado com a parte ligamentar, tá bom? Mas isso não seria articular, que movimenta, melhora com o movimento? Não, a articular também melhora com o movimento, também melhora com o movimento, tá? Mas agora, olha só, Aline, por que eu estou falando que... Não estou dizendo também que ele não tem dor articular, não. Calma que a gente vai chegar lá, porque olha só, a dor aumenta, olha bem aqui, ó, a dor aumentada na rotação para a esquerda e extensão lombar. Que teste que é esse, Aline, que a gente falou ontem? Sacroiliaca, não. Não, 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 sem falar de coisa. A dor, a compressão articular, entendeu? Como é que a gente vai fazer compressão? Aproximando as facetas. E como é que a gente aproxima a faceta de coluna lombar? Extensão, rotação e inclinação. Então, ele já deu dois parâmetros aqui que podem se correlacionar, por exemplo, com uma dor facetária. Também, tá? Então, esse paciente é um mix. Porque é o que chega para a gente, né? Não chega um paciente assim, só estou sentindo dor na extensão e rotação lombar. Não vai chegar esse paciente para você. Vai chegar um cara que tem um monte de coisa ao mesmo tempo. Consegue entender, Aline? Consegue entender, meninas, aqui também, essa situação? Sim, eu só acho difícil, eu acho muito complexo, é, como é que fala? Selecionar mesmo, assim. Isso que você está fazendo, assim, eu acho muito difícil de ser feito, né? Mas é Mas importante. olha só, ó, eu costumo dizer o seguinte: como é que a gente aprende, gente? É por repetição, né? Toda hora, toda hora, toda hora, chegando a mesma coisa. Uma hora vai por osmose, sabe? O que eu estou querendo fazer para vocês é fazer com que vocês identifiquem essas informações que são pequenas, mas que vão fazer diferença na decisão da prática, né? Da prática clínica lá. Por quê? Porque agora eu já sei que esse cara pode ter, e eu não estou dizendo que ele tem, tá? Porque, enfim, eu precisava avaliar esse paciente na frente de vocês, para vocês entenderem. Mas ele pode já ter, ó, uma dor articular, pode ter uma dor articular, sim, porque ele sente dor, a extensão e rotação, aumenta a compressão da articulação e isso vai produzir dor nele. Uma. Ele pode ter o que vocês falaram, uma dor facial? Pode ter um componente facial, sim, porque olha só, há 5 anos ele torceu um tornozelo. Pode ter alguma correlação com essa dor aí? Não sei. Mas ele pode ter um componente facial? Com certeza, porque o entorse de tornozelo vai provocar algumas adaptações que a gente
comentou ontem lá no corpo, que fazem com que algumas articulações fiquem mais hipermóveis do que outras. E isso pode gerar lesão futura, por instabilidade. Aí esse cara vem e me pega um peso aí, né, pega um peso maior durante um dia e eu falo que o copo que transborda, é a gotinha que faltava para o copo transbordar. Às vezes foi isso, tá bom? E aí ele tem alguns outros sinais, né? Então ele tem a dor aumentada a palpação de L4 e L5, está sensível, a flexão está limitada, pode se relacionar também, né, com a dor ligamentar ou com tensão ligamentar, principalmente dos ligamentos interespinhosos, dos transversos espinhosos que estão lá atrás, tá? E aí dá aquela sensação de peso muscular, mas não é um peso muscular. O peso muscular foi o que ele me relatou, mas é como se estivesse rígido, travado, ele não consegue ir para frente, tá bom? E aí a tensão da parte ligamentar pode estar relacionada com isso aí também. E os testes neurológicos estão normais, então ele não é um paciente neuropático, tá? Então o LASEG deu negativo, enfim, ele não tem nenhum tipo de lesão neurológica. Então ele é um paciente misto, né? Que é o que chega para a gente. Ele é um pouco nociceptivo? Claro que é, porque ele tem a nocicepção dele tá alterada. Mas ele tem um componente nociplástico também muito forte, tá bom? Querem discutir esse caso aqui, meninos? Estão com alguma dúvida? Eu preciso saber, porque eu vou passar mais 2 casos clínicos aqui para a gente poder discutir. Como eu estava pelo celular, Vinícius, eu não me atentei que no caso clínico estava sem irradiação clara. Aham, Agora eu entendi aqui. Porque eu me sim, sim. atentei só mesmo por conta da limitação de movimento, né? Sim, sim, sim. Como eu estava pelo celular, eu só prestei atenção no que você falou, eu não li, né? Ah, entendi. Entendeu? Ó, e vocês querem que eu encaminhe depois esses Isso casos? que eu ia te falar, é porque eu tô pelo computador, é bem legal assim acompanhando o slide. Sim, sim, sim. Aí eu encaminho depois também, tá? Esses casos clínicos, sem problema nenhum. Beleza? Tá. Vou passar aqui. Agora, o segundo caso clínico. Paciente feminina, 47 anos, costureira, permanece longos tempos sentada. Refere dor lombar irradiada para o membro inferior esquerdo há 8 meses. A dor começou insidiosamente e ela piora quando fica sentada por mais de 45 minutos e melhora levemente ao caminhar. A dor é descrita como em choque elétrico e queimação, associada a formigamento em trajeto de face posterior da coxa até a lateral da perna. Tá? E então ela passa por detrás da coxa, aí ela faz uma curva ali pela região dos fibulares e vai descendo até e não chega no pé, tá bom? Vem até a canela. Tem episódio de dormência. Ah, desculpa, não, estou confundindo. Essa aqui tem sim, episódio de dormência na região do pé. E a intensidade é variável, tá vendo? Entre 6 e 8. A paciente é hipertensa, faz uso de losartana, está no climatério, histórico de refluxo esofágico, sofreu um acidente automobilístico há 12 anos, sem fraturas, mas com sequelas de dor intermitente na região lombar desde então. Olha a cronologia aparecendo, tá vendo, gente? Ó, dor intermitente lombar. Sedentária. Usa analgésico e anti-inflamatórios prescritos, mas relata pouco alívio. O LASEG é positivo, a 45 graus, né? Déficit de força, grau 4 para 5. Não, desculpa, gente. Não é grau 4 para 5, não. Ela tem déficit de força muscular. A força muscular dela, eu não vou saber dizer, mas é abaixo de 3, tá? Ela vence a gravidade. Ela só consegue puxar o pé para cima, tá bom? E alteração da sensibilidade em dermato de L5. Essa daí está um pouco mais fácil, né? Para poder vamos dizer assim, pelo menos traçar um diagnóstico em relação a tipo de dor, tá? Eu acho que é o que eu te perguntei agorinha, né, Bem parecido, né? do nervo ciático, que você falou que é neuropático, mas é nociplástica também. Só que no caso, eu acho que seria dor discal mesmo, né? Não, essa daqui, Jamil, como eu não tenho exame, eu não tenho um exame radiológico,
assim, eu não coloquei o quadro, tá? Ela tem, sim, uma hérnia de disco, mas, assim, como eu não coloquei ali, você não consegue nem dizer se é uma dor discal, né? Você sabe, você tem certeza absoluta que é uma dor neural, porque tem Eu radiação. falaria porque ela fala que melhora quando ela caminha, quando há o movimento, e por causa da Aham. irradiação. Mas assim, Sim, chute, né? sim, 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 sim. Mas eu entendi o que você está querendo dizer, né? Mas aqui, ó, ela também tem um componente ligamentar, né? Quando fica sentada por mais de 45 minutos. Tá vendo que não é incomum aparecer paciente com um quadro de dor ligamentar e a gente acredita que seja qualquer outra coisa, menos ligamento. Ninguém se atenta para ligamento. Ninguém trata ligamento. Todo mundo passa batido de ligamento, assim, da coluna, estou dizendo, tá? Passa batido. E só para vocês saberem, meninos, isso aqui eu falava assim, ó, isso aqui é para vocês. é, Tem um professor que falava bem assim, ó, gente, depois vocês vão me pagar uma grana quando vocês começarem a tratar isso. Existem quadros de dor ligamentar que irradiam como se fosse ciático. Aí você fala, é uma dor ciática. Não é ciática, é ligamento. E se você não trata o ligamento, não melhora. Entendeu? Por quê? Porque o ligamento está muito próximo da raiz nervosa e a inervação do ligamento é a mesma do ciático, de um certo ligamento, tá bom? Mais baixo. E aí a pessoa vai tratando, vai fazendo mobilização neural, mas o lazer é negativo. Sabe? Eu falo assim, ó, que a gente não tem o hábito de pegar e raciocinar. Vai lá, faz o LASEG. Acima de 45 graus é negativo. Então, se o paciente relatou dor até 45 graus, beleza, eu preciso tratar esse nervo. Acima de 45 não é. E quantas vezes eu, gente, eu estou me colocando como exemplo, quantas vezes eu cheguei no consultório, paciente sentindo dor irradiada, né, falando que estava sentindo dor irradiada, LASEG negativo, e estou eu fazendo mobilização neural no cara, achando que vai melhorar, e não melhorava, esse paciente não melhorava, porque eu não tinha me atentado que outro tecido também estava relacionado, e muitas vezes era tecido ligamentar. E a gente vai aprender técnicas de bombeio ligamentar que são muito boas para poder tratar esse tipo de situação. Mas precisa ter critério para saber como avaliar se é ou não é uma dor ligamentar. Tá bom, gente? Mas é em caso de dor, tá bom? Esse paciente, por exemplo, que tem dor ligamentar, dificilmente ele vai ter dormência, vai ter formigamento, vai ter outra sintomatologia a não ser a dor. Joia? Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Passar então. O outro caso é o seguinte: paciente também feminina, 52 anos, professora do ensino fundamental. Dor difusa em região cervical, trapézio e cintura escapular há mais de 2 anos, sem evento desencadeante específico. Relata dor constante, em peso, em aperto e peso, com piora em períodos de estresse emocional e noites mal dormidas. Gente, aqui você já mata a pau, né? Aqui a gente já tem uma percepção muito grande que essa dor tem uma característica nociplástica muito grande. Dor em múltiplos pontos. Então, já vai só se confirmando. Relata fadiga matinal, cefaleia atencional, dificuldade de concentração, intensidade moderada para grave, tá vendo? De 5 a 7. Varia com o estado emocional. Ansiedade, depressão, sem comorbidades além de gastrite. Esterectomia há 10 anos, caminha esporadicamente, mas relata dificuldade para manter a rotina de exercício, usa antidepressivo, analgésico, sem eficácia significativa. A palpação revela pontos dolorosos difusos, trapézio quadrado lombar, sem déficits neurológicos ou alterações estruturais significativas. Dor não segue dermatomas, tampouco a lesão muscular ou ligamentar específica. Só um pouquinho aqui. Só ver uma coisa aqui, peraí. Isso aqui também, tranquilo. Beleza. Deixa eu parar de compartilhar aqui agora. E vou voltar. Meninas, conseguiram entender? Esse último quadro é um quadro de dor nociplástica. Acredito que todas tenham observado, tenham tido a mesma impressão, certo? Pode ser considerado dor psicogênica também, né? A dor nociplástica, na realidade, é aquela dor multifatorial, né? Então, ela tem um fator emocional muito, muito evidente, tem um fator preponderantemente, né, emocional, mas também tem um fator bio também, de alguma maneira,
e tem um fator social, né? Então, ela correlaciona tudo, sabe? Então, a gente tem esses aspectos muito evidentes nesse quadro em específico. E quando você recebe um paciente assim, você conduz como? Aí a abordagem é multidisciplinar. A gente não pode achar que vai tratar um paciente nosso plástico, desculpa, com características nossas plásticas muito importantes, sozinho. É o paciente mais difícil de ser tratado. Aí, o hands-off, que é assim, ó, ele faz toda a diferença. O que é o hands-off? É você tratar sem tocar, sabe? Conscientização da dor. Olha, tenta entender um pouquinho sobre quais são os gatilhos que te provocam essa dor. Para esse paciente começar a entender que, por exemplo, toda vez que ele fica estressado, ou toda vez que ela vai dar aula, ela piora a dor. Eu estou pedindo para ela parar de dar aula? Não, não é isso. Mas ela precisa correlacionar esses pontos para o sistema dela, para o cérebro entender que isso é um gatilho para ela. E aí, como é que ela vai trabalhar esse gatilho? Aí são outros 500. Por isso que a abordagem multiprofissional, multidisciplinar nessa hora, é importantíssima, tá? Então, a gente precisa referenciar esse paciente para outros profissionais. Para médico, sim, tem que referenciar para psicólogo, para psiquiatra, muitas vezes, porque esse paciente precisa fazer uso de medicações antidepressivas, né? Inibidores de captação de serotonina. Então, assim, precisa é, ser indicado para outros profissionais, nutricionista, que seja uma abordagem. Mas eu queria saber de vocês, assim, qual é o paciente hoje que aceita esse tipo de situação? Né? De você virar e falar para ele, olha, você precisa de nutricionista, médico, enfim, ele vai relutar, sabe? Primeiro, se o paciente tem um plano de saúde bom e tal, ele acaba indo. Mas o paciente, que é um paciente que vem fazer um atendimento com a gente, por exemplo, que é um atendimento particular, isso é mais difícil de acontecer. Então, a gente precisa compreender qual é a situação desse paciente e poder ajudar ele da melhor maneira possível. E muitas vezes a ajuda da melhor maneira possível é você atender ele conversando e escutando os problemas dele. Vai falando, cara, pode falar, não, estou aqui para poder te ajudar. Tentar dar um bom conselho é difícil isso, sabe, gente? Mas nessa hora a gente tem que transformar um pouquinho em psicólogo para poder, pelo menos, encaminhar esse tratamento da maneira menos agressiva possível para esse paciente. Porque é o paciente que você toca, ao invés dele melhorar, ele piora. Ele fala bem assim, rapaz, se você não abordar da maneira correta, rapaz, você mexeu em mim, no outro dia eu estava todo moído. Tem um rebote muito alto, sabe? Então, isso acontece muito se a gente não sabe como intervir. É um paciente que ele quer ser entendido, né, o Vinícius? Eu tenho uma aluna no Pilates que é exatamente assim. É isso aí. Ela tá melhor agora, ela perdeu o marido há 2 anos. Vou só abrir um parênteses, né? Que eu Sim. identifiquei muito assim com essa aluna. E ela perdeu o marido há 2 anos. Comecei a atender ela até lá na Salute. Ela fez o tratamento psiquiátrico, psicológico, medicação. Ela melhorou muito, muito mesmo. Até então, ontem ela falou assim: Nossa, demorou muito passar para chegar o dia do meu Pilates, porque quando ela vai no Pilates, que a gente conversa, ela sai melhor. Então, foi igual você falou aí: precisa de ser um pouco psicólogo também, É, né? é, E é bem é quem eu estou interessante porque pensando? ela sai mais leve, né? Uhum. É quem eu estou pensando? Não. E É não sei se. a senhorinha? Esqueci. Não, não é Não, ela. não. Não é Ah, não, ela. tá bom. É porque essa senhora te ama. Nunca vi, fala muito de você. Toda vez que ela vai lá, fala Então, muito de você. e ela não está muito bem, ela está internada. Não sei se você Ah, sabe. meu Deus. Não, não estou sabendo. Mas não, não é ela, não. É outra paciente, outra aluna. Ah, legal. Beleza. Mais alguém tem pacientes assim, dessa maneira? Com essa característica mais nas plásticas? Na Eu verdade, tenho. com muitos alunos assim, mas essa em específico me chama mais atenção. É. Você tem, né, Jamile? Você falou? Eu, Larissa, tenho também. Você também tem, né, Larissa? Tenho. E aí, vocês percebem, assim, depois da gente ter conversado aqui, se você consegue mudar alguma coisa, talvez na conduta, para poder dar uma ajuda maior para esses pacientes?
Ou você faria alguma coisa diferente, ou indicaria alguma coisa diferente pra um deles? Assim, é complicado, que é igual você falou, às vezes a gente indica, a gente conversa, mas nem sempre eles seguem as É, orientações que a gente passa, né? é o paciente mais difícil, né, de se conduzir tratamento, porque eles são muito resistentes. É o tipo de paciente que já tomou muita porrada na cabeça, é o cara que já falou assim, eu já passei por tudo quanto é profissional e ninguém resolve o meu problema. E aí e cai de paraquedas para você, e aí você vai tentando contornar, e a gente tem que ter aquela percepção de como conduzir a conversa, sabe? Até a conversa é importante para que esse desfecho seja o melhor possível, né? Lá no Pilates a gente tenta muito assim ganhar o paciente, né? Por exemplo, ele chega e fala que, ai, nossa, eu fiz o exercício, eu tô pior, tô com mais dor ainda. Aí eu tento pelo menos assim falar, não, mas vamos fazer mais uma aula, que aí você vai ver que a dor vai diminuindo, você vai ver que vai melhorando aos poucos, não é de uma vez que vai melhorar, que você já tá com essa dor há muito tempo. Tentar ir ganhando ele assim na conversa mesmo, né? Exatamente, exatamente. E é justamente sobre isso, né? O Pilates, eu falo que é um universo de possibilidades, porque no Pilates você não vai lá só para fazer exercício. Você vai lá para conversar, você tem outra pessoa. Então, o fator social do biopsicossocial aí, e até o emocional mesmo, conta muito, sabe? Então, é muito completo. Então, eu acho que, com perdão da palavra, dá para fazer miséria no Pilates mesmo, assim, quando a gente consegue conduzir, identificar qual é o tipo de paciente, qual é a característica que ele mais traz e qual é a melhor maneira de conduzir esse tratamento, sabe? Dá para fazer muita coisa, dá para fazer muita coisa. E o exercício em si, né, trabalho bio, o social, porque ele está interagindo com outras pessoas, né? Enfim, o emocional também, porque ele alivia o estresse dele lá dentro, sabe? Então é uma ferramenta poderosíssima. Vinícius, sua imagem não está aparecendo. Para mim também Não não está tá. aparecendo? Não. Ixi, deixa eu dar uma olhada aqui, gente, rapidinho, peraí. Desde o início. Oi? Desde o início, também não tô conseguindo ver. Mas desde o início, do início mesmo da aula? Eu sim. Eu achei que tava. Nem falei nada. Peraí, Eu calma. também, desde o começo. Você não está me vendo desde o início. Desde que a gente começou a falar? Aham. Caramba, gente. Eu estava Eu só vendo. tô conseguindo ver você quando eu passo para o lado na outra tela. Vai, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Na principal você não tá aparecendo desde o começo. Aí quando eu coloco na lateral, que é junto com todo mundo, aí aparece você. Mas aparece só a minha foto ou aparece a minha imagem? Ou aparece só a minha imagem? Ou, Quando tá na principal, só a sua imagem e a foto. Aí quando tá na lateral, que é outra coisa, aí aparece a sua filmagem ao vivo. tá aparecendo agora? Não. Peraí, que eu já sei o que aconteceu. Rapidinho, gente. Peraí. Já Ô, entendi. Gili, Larissa, tentem arrastar a tela para o lado, porque às vezes está acontecendo isso que a Jamile falou. Arrastei agora, mas não tá aparecendo ainda não. Olha, não, agora desligou mesmo. Olha, encara aqui, sou um zero esquerdo nessas coisas. Porque aqui esse troço estava funcionando. Como é que eu faço aqui A agora? gente tem que conectar de novo. Peraí. Tem como você voltar lá no câmbio? Peraí, meninas, rapidinho, tá? Aperta aí. Aqui. Peraí, não precisa sair, não. Eu acho que ele Não, é porque caiu. caiu a bateria. Estava ligado ali, ó. Não sei o que aconteceu. Mas agora ligou de novo? Não sei. Travou, tá vendo? Vai, de novo, aparece aqui o câmbio. Deixa eu digitar, porque tá difícil. Eu vou ligar por aqui mesmo, amigo. Tá. Eu não sei como que faz. Vamos sair, depois você manda de novo outro link. Pode ser, pergunta para ela se tem problema. Meninas, a gente vai só ajustar aqui e a gente já envia outro link lá no grupo. Vai ser bem Bem rapidinho. rapidinho. Tá bom. Deixa eu só encerrar aqui bem rapidinho.
Para a gravação. Isso é assim, vamos parar, se é possível.